tá bom? Vamos acreditar em Deus e seguir a sua palavra. E seguir o que o Espírito Santo fala ao seu coração, porque ele fala, tá bom? Amém, meu pastor. Eu vou só fazer uns comentários aqui, né? O pastor Mestre Guilherme falou da questão de confiar em Deus. E eu, de novo, eu agradeço ao Senhor, porque a gente não combina, tá, gente? A gente não combinou Verdade. o que a gente ia conversar aqui. Mas eu estava estudando esses dias uma palavra em hebraico chamada emet, que significa, que é a mesma palavra que dá origem ao amém que a gente fala. Esse amém significa é verdade, é confiável, é algo que eu posso crer. Quando você fala amém, está dizendo, isso é algo que eu posso colocar os meus pés e firmar a minha vida. É isso que você fala quando você diz amém para alguma coisa. E você vê que o pecado de Adão foi não ter dito amém para Deus. O pecado de Adão foi que ele deixou que Deus deixasse de ser a rocha que firmava a sua vida e começou a ter uma outra coisa que firmasse a sua vida. E aí ele perdeu, né? Ali a gente acaba tendo essas ideias também. Eu quero fazer alguns comentários dessa ideia que o pastor Mestre Guilherme trouxe, de que Deus já sabe, né? Já sabe das coisas. Se a gente observar em Ezequiel 36, Ezequiel 36, 24, meu pastor, tem assim, e vos tomarei dentre os gentios, falando para Israel, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Lembra que Israel está exilado, Deus está dizendo, vou trazer você de volta para a sua nação. E olha que promessa. Então, quando a gente lê agora os versículos, os capítulos 35, 36, 37, você continua lendo, veja que Deus não termina sem falar de esperança. Deus diz assim, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, tudo aquilo que ocupa o meu lugar, vocês serão purificados. E eu darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, aquele coração que se endurece quando ouve a palavra de Deus, e vos darei um coração de carne, e colocarei dentro de vocês o meu espírito, e farei que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observem. E vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa palavra de Ezequiel 36, versos 24 a 28, fala da nova aliança. Não sei se você se recorda. Nós já estudamos em Isaías 59, 20. Diz, eis que o Redentor virá de Sião. Aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Olha que tem um condicional. Para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, o Redentor virá. Assevera o Senhor, quanto a mim, olha o que diz Deus. Isaías 59, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirma o Senhor. O meu espírito, que está em ti, e a minha palavra que coloquei em tua boca, não se afastarão jamais de teu coração, nem da boca dos teus filhos e dos descendentes deles, desde este momento e por toda a eternidade. Em Jeremias 31 diz assim, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos aprender o que é a nova aliança. A nova aliança ela é ensinada na antiga aliança. Deus diz, Jeremias 31, 32, não será conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tirei pela mão para os tirar da terra do Egito, quando eles eram escravos, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, ter tirado ele como esposa, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso não fala de hipergraça, queridos. Isso fala de um povo que se arrependeu, e que Deus está dizendo, eu tenho uma nova aliança com você. E você se recorda quem foi que disse isso? Todos aqui, todos os ouvintes sabem quem disse isso. Esta é a nova aliança no meu sangue. Jesus Cristo nos deu essa oportunidade de ter retirado um coração que não entende a palavra de Deus, ou de um coração obstinado por fazer o que é errado, um coração de pedra, mas receber do próprio Deus
um coração de carne e a presença do Espírito Santo, colocando a lei de Deus, não é colocando o que está na nossa cabeça, não é colocando a hipergraça, é colocando as leis de Deus no nosso coração, para que vivamos como filhos responsáveis, em santidade e em plenitude. Meu pastor e mestre Guilherme. Breno, Deus é maravilhoso. Eu queria findar esse momento, desse bate-papo nosso, dos capítulos, né, 35 e 36, com algo que aconteceu com Jesus. E para você ver, né, Breno, como que você está trazendo, não é um raciocínio de Breno, é um entendimento do Espírito que Breno foi usado para trazer. E eu estou aqui como um colaborador nessa obra, porque a promessa foi feita desde os primórdios. E quando a gente diz assim, a promessa foi feita em Jesus, é porque Jesus chegou também dizendo, creia na lei e nos profetas, que vai dar certo. Porque Jesus, antes de morrer na cruz, né, em carne, Jesus disse, Evangelho de Jesus, né, segundo João, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 7. Você conhece essa história, esse fato, mas eu preciso ressaltar para você, para falarmos as falas do nosso Senhor Jesus. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí tem a continuidade aqui, Jesus já entra em outro ponto aqui, já tratando esta criatura para que ela seja verdadeiramente restaurada e alcance o arrependimento do pecado que ele narra em seguida. Queridos, a fonte foi liberada antes de ser aberta publicamente. A fonte foi liberada antes dos filhos chegarem para beber. Como assim, pastor? Jesus, antes de jorrar água na sua lateral, lá na cruz, o rio de águas vivas, você vai ler aqui adiante, você vai ver que a Bíblia diz que o soldado cortou a sua lateral e jorrou água. Um rio de águas vivas. Publicamente jorrou ali. Mas aqui ele já está dizendo, olha, eu tenho a água da vida eterna. Eu sou o rio, eu sou a fonte de água da vida eterna. E a samaritana não era, aos olhos humanos, o povo escolhido. Não era nem para falar com esse povo, ainda mais trazer para a família. Irmão, eu, Guilherme, vou falar para mim, vou falar para você, vou falar para mim. Guilherme, você não tem direito de reclamar de nada, porque você tem acesso à fonte de águas vivas e à família do Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Termino aqui este momento, a não ser que Breno queira trazer algo mais, mas após a fala de Breno a gente vai orar e depois voltaremos com mais capítulos, a continuidade aqui, tá bom? Mas a Bíblia toda fala de Jesus, a Bíblia toda fala sobre as decisões de Deus, que são juízos, então fique em paz, tá bom? Que a gente estava falando de Jeremias, mas terminou falando de Jesus, mas o alvo da Bíblia é Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus e é o caminho para o Pai. Então, fique em paz, está tudo certo.
Um beijo no seu coração. Que bom que você esteve aqui. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas e deixe o seu comentário, porque eu sei que Deus falou com você e nós precisamos ser alimentados através da sua vida. Brenão? Amém. Quero agradecer esse tempo com todos vocês. Deixo aqui essa mensagem de que Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus, sim, de graça, de bastante graça. Deus é um Deus de uma nova aliança, de derramar um Espírito Santo e nos fazer santos e plenos. E Deus é um Deus de equilíbrio, que diz em Ezequiel 36:31, que então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, Israel, e dos vossos feitos que não foram bons, e vocês terão nojo em vocês das suas iniquidades, das suas abominações. Não é por amor de vocês que eu faço isso, Israel, diz o Senhor Deus. Notório seja vocês. Envergonhem-se e confundam-se por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Que essa mensagem seja para a gente. Nós, sim, temos acesso a um Jesus que nos deu vida e vida em abundância. Mas um Jesus que diz, se tem coisa errada na sua vida, se arrepende. Porque quando você se arrepender, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida exatamente agora. Bem simples assim. Se arrependa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.